Olá, amigos do canal Jalmasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do Jornal do Masa, em que nós vamos continuar a análise da renúncia do primeiro-ministro japonês, o mais longevo da história, Shinzo Abe. Para tanto, estamos utilizando a Folha de São Paulo deste sábado, 29 de agosto de 2020, em sua edição 33.386. Na página A11, nós temos o especial listado, apontado pelo Lucas Alonso, que diz que mais longevo premier do Japão, Abe, renuncia por problemas de saúde. Da ala conservadora da política do Japão, Abe assumiu seu segundo mandato como primeiro-ministro em dezembro de 2012, prometendo reanimar o crescimento econômico do país. Ele também se comprometeu a fortalecer as defesas japonesas e declarou que pretendia revisar a Constituição pacifista. O Japão, que ganhou uma Constituição logo após a Segunda Guerra Mundial, onde em seu artigo 9º o Japão não pode ter as forças armadas a não ser para fins de defesa. Em caso de guerra, os Estados Unidos faria o papel do Japão. Porém, sentindo-se ameaçado, sobretudo pela China, o Shinzo Abe, ele não reescreveu, mas ele revisou na prática o artigo 9º da Constituição japonesa. Antes de continuarmos, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, um comentário, compartilhar este vídeo nas redes sociais. Tudo isso nos ajuda a crescer. E se quiser apoiar financeiramente, nós temos o Apoia-se na descrição, além do botão Seja Membro. Em uma mudança histórica, em 2014, seu governo reinterpretou as leis do país para permitir que as tropas japonesas lutassem no exterior pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Como eu disse, o artigo 9º da Constituição do país, imposto pelos Estados Unidos, impedia esse tipo de ação. Um ano depois, o Japão adotou leis que suspendem a proibição de exercer o direito de defender um país aliado sob ataque. Abe, por outro lado, mostrou-se incapaz de revisar o pacifista artigo 9 da Constituição japonesa, que proíbe o país de possuir armas ofensivas. Como anunciamos, somente de defesa. E se ele insistisse, a probabilidade dele cair seria muito significativa. E por que seria muito significativa? Porque este artigo foi imposto aos Estados Unidos. É necessário convencer os Estados Unidos para que o Japão utilize armas ofensivas, a não ser a chamada força de autodefesa. A carta é um legado da derrota do Império em 1945, tendo sido imposta pelos vencedores, os Estados Unidos. Existe uma preocupação muito grande da população e dos países vizinhos em relação à reforma constitucional. É um tema muito controverso e, de fato, muito difícil de mudar. Ele tinha colocado isso como uma meta e, por fim, acabou fracassando, diz Uehara. Eu afirmo e reafirmo que o problema é o interesse norte-americano e a pressão dos vizinhos. Digamos que isso ocorre pelo fato das gerações atuais não terem se esquecido da violência com que o Japão os tratou após a invasão na Segunda Guerra Mundial. Abe também foi fundamental para o sucesso da candidatura do Japão
como sede dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, embora a competição tenha sido adiada devido à pandemia de coronavírus. Ela que deverá ocorrer em agosto de 2021, evidentemente depende do desenrolar da história, mas exatamente daqui a um ano. Devemos cumprir nossa responsabilidade como país anfitrião da Olimpíada, disse ele na entrevista. Claro, acredito que meu sucessor trabalhará para sediar a Olimpíada sob a mesma crença. Shinzo Abe ficou conhecido no exterior pela estratégia de recuperação econômica batizada de Abenomics, na qual mescla flexibilização monetária, grande reativação do orçamento e reformas estruturais. Porém, sem reformas realmente ambiciosas, o programa registrou apenas êxito parcial, agora ofuscados pela crise econômica provocada pela Covid-19, é que ele não mostrou os resultados de fato como esperava o primeiro-ministro. No início da pandemia, aliás, o governo japonês foi criticado pela demora para impor medidas para fechar o país. De acordo com analistas ouvidos pela Folha, a aparente relutância pode ser atribuída à tentativa de preservar a realização da Olimpíada e ao fato de o governo central ter jurisdição limitada sobre o país, sem autoridade para determinar um lockdown de âmbito nacional, por exemplo. Com 126 milhões de habitantes, este que é o 11º país mais populoso do mundo, o país registrou até esta sexta-feira, dia 28 de agosto, 66.500 casos de infecção e 1.246 mortes. O Brasil já teve estes números num único dia. Este é o histórico da pandemia total no Japão desde que ela começou. Por coronavírus, de acordo com a Universidade de Johns Hopkins. Então, total, 66.500 infectados e 1.246 mortos. Além do Lucas Alonso, se pronunciou sobre a renúncia o jornalista especialista em questões internacionais da Folha de São Paulo, o Igor Giello. Líder trouxe rara estabilidade e reforçou o nacionalismo. A política japonesa de códigos tão impenetráveis para o público ocidental quanto, digamos, a brasileira, viveu um período de rara estabilidade sob Shinzo Abe. Seus quase 8 anos no poder, de forma ininterrupta, formam o maior tempo em que um primeiro-ministro do país permaneceu no cargo no pós-guerra. Ele agora deixará o cargo por motivos de saúde. Abe é a figura dominante no Japão das últimas décadas e herda isso de seu sangue. Na segunda-feira, 24 de agosto, ele havia ultrapassado seu tio-avô Eisaku Sato, que governou de 1964 a 1972. Seu avô, Nobusuke Kishi, foi premier de 1957 a 1960. Com algumas exceções, premiers no Japão duram pouco. Foram 33 do fim da Segunda Guerra Mundial em 1945 para cá. Portanto, uma média superior a 2 anos apenas. Ele ficou o quádruplo. Ainda assim, o sistema político é bastante funcional e nada disso impediu que o país chegasse a ser a segunda maior economia do mundo. Hoje, o posto é da China. Esta informação eu já havia dado a vocês para analisar o porquê
que o Japão passou a preocupar demais os Estados Unidos, sobretudo no início dos anos 1990. Passadistas apontam para a monarquia decorativa como fator desse sucesso político, e é inegável o peso simbólico do imperador. Assim como no Reino Unido, é como se não houvesse o atrapalhar dos monarcas dentro do sistema de governo, e isso permite que o país seja governado de forma moderna e contemporânea. Mas nós vamos ficar por aqui. Há um novo programa que faremos sobre a renúncia e as consequências da mesma, para falarmos um pouco mais detalhadamente sobre o Japão. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima.